hoje eu gostaria muito de saber a sua opinião relacionada ao Rafael Veiga, porque segundo o jornalista Romário Júnior, ele pode estar de saída no meio do ano para um clube europeu. Olha só! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, o protocolar de sempre. Eu gosto muito de bater um papo com vocês e fazer essa interação. Queria muito pedir para você que está aí do outro lado o seu like, que é extremamente importante para que a gente possa atingir outros palmeirenses. Fico muito feliz quando eu vejo que o like está alto, até porque é sinal que o nosso trabalho está sendo visto por você e você está gostando do nosso trampo. E se não gostar do nosso trampo, peço por gentileza também para que você comente o porquê que você não está gostando, o que poderíamos melhorar para que a gente possa tentar ficar o melhor possível para você aí do outro lado. Gosto muito desse trampo, gosto muito de ter esse feedback de vocês, tá bom? Vamos bater um papo sobre o Rafael Veiga, que aparentemente, nos últimos meses, né, na verdade nos últimos anos, ele tá caindo muito de produção, principalmente depois da oportunidade que ele teve de sair do Palmeiras e o próprio Abel Ferreira pediu para que ele pudesse ficar. Aí de lá para cá parece que degringolou aí, parece que o futebol dele realmente não produz mais. Muita gente fala que é posicionamento também e o senhor Abel Ferreira tem um pouco de culpa em relacionado a tudo isso e eu gostaria de saber a sua opinião. Qual é o motivo da queda de rendimento do Rafael Veiga? Será que a cabeça dele não está mais no Palmeiras? Será que ele não está mais sintonizado no Palmeiras? Sabemos que ele é palmeirense. Não acredito que ele tenha, que ele esteja querendo modificar o seu futebol, até mesmo forçando uma saída. Até porque ele é palmeirense e o futebol, quanto melhor ele estiver dentro de campo, mais portas vão abrir para ele, até porque um clube europeu, segundo o jornalista Romário Júnior, está interessado no jogador. Então a sua opinião é muito importante relacionada a isso. O que eu acho realmente que são duas coisas muito fundamentais e cruciais para a queda de rendimento do Rafael Veiga. Primeiro, posicionamento dentro de campo. Ele não consegue atuar naquela área de campo onde o Abel Ferreira insiste que ele pudesse ser um pouco mais útil. Segundo, nós temos aí um Scarpa, num passado recente, que trabalhava com ele naquela ação de campo e fazia com que o futebol dele rendesse um pouco mais, tirando um pouco a sobrecarga de cima dele. Hoje a gente vê um Rafael Veiga, para mim, muito sobrecarregado e não consegue fazer o que realmente deveria fazer dentro de campo, que é o básico, né? Tentar ser um pouco mais armador e até mesmo um pouco mais um box to box ali dentro da área. Ele chutava muito bem fora da área, hoje nem tanto mais, ele nem chuta mais para dentro de fora da área. Infelizmente o futebol do Rafael Veiga caiu muito, muito, muito de produção, fazendo com que algumas até torcedores pegassem um pouco de ranço dele. Eu acho que o Abel Ferreira é um pouco culpado até mesmo desse ranço por conta de insistir num jogador que não está produzindo. Talvez para a própria imagem do Rafael Veiga seria interessante ele estar no banco de reserva. Assim, ele poderia entrar num determinado momento da partida, fazendo com que até o futebol dele, quem sabe, produzisse mais e o torcedor começasse, em dose homeopática, a entender o que está acontecendo com o Rafael Veiga e talvez seja o momento dele entrar na parte final do jogo ou até mesmo no segundo tempo, no início do segundo tempo, mas eu acho que o Abel Ferreira sobrecarrega o Rafael Veiga, não que ele não mereça, né? Até porque ele ganha para isso. Assim como o próprio Abel Ferreira também ganha 3 balas por mês para produzir um Palmeiras melhor, que não é o que ele está fazendo, né? Mas eu gostaria de saber de você, relacionado a isso, ao Rafael Veiga, a queda de produção, o que você acha? O porquê que o Rafael Veiga caiu tanto de produção? A matéria diz o seguinte: Rafael Veiga ganha forças para deixar o Palmeiras e rumo é a Europa. Meio-campista não vive um bom momento no clube desde o pênalti perdido. Não é desde o pênalti, a gente sabe que é muito antes disso, né? Momento ruim do Rafael Veiga. Não vive um bom momento e a gente sabe que a torcida não perdoa, pega no pé mesmo, né? Ainda tem a questão do empresário do meio-campista André Curi, que falou sobre a possibilidade de uma promessa de venda no meio do ano. E uma promessa da própria Leila Pereira, segundo o André Curi, que no meio do ano vai liberar o jogador para ele poder vestir novas camisas. Vai sair mesmo. Veiga também não garantiu a permanência no Palmeiras. Lembra daquela reportagem que eu até comentei sobre? Eu acho que se o jogador não está fixado com a cabeça no clube, tem que respirar novos ares, sim. Eu acho que isso daí faz com que até o clube
perca o melhor que ele tem, do que o jogador tem, né? Insistir em algumas permanências, para mim, é burrice. Isso já provou não só no Palmeiras, mas na história do futebol. E o Palmeiras tem muita dificuldade de se livrar de jogadores, né? Fica com essa permanência eterna, né? Gratidão eterna. Foi assim com outros também. Eu acho que ciclos são encerrados. O próprio Gustavo Gomes, o quão ele caiu de produção quando ele permaneceu no Palmeiras, né? Hoje a gente vê um Gustavo Gomes que parece que também é outro que está querendo sair. O Milan é o principal interessado em sua contratação e deve realizar uma proposta oficial assim que o mercado europeu abrir novamente. Os italianos monitoram o meio-campista há bastante tempo. Notícia atualizada buscando uma reformulação no elenco. O Milan enxerga em Rafael Veiga como uma contratação que pode encaixar na nova filosofia do clube e também qualificaria bastante o elenco. Assim como todo jogador, o ídolo do Palmeiras tem um sonho de jogar na Europa. E vestir uma camisa do Milan, para ele seria incrível, até porque é um clube italiano, a gente sabe dessa preferência italiana do Rafael Veiga, um dos maiores clubes da Europa, segundo o maior ganhador da Champions League. Isso pode pesar também para o Rafael Veiga. Mas eu digo para você, cara, se realmente essa proposta existir, eu acho que o Palmeiras não pode perder tempo em vender esse jogador. Tem que nem pensar duas vezes. A proposta chegou, pode até tentar ajustar ali os valores, mas vende. O mais importante para nós é a venda do jogador. Agora, a dificuldade do Palmeiras de contratar peça de reposição é algo surreal. A gente sabe disso, né? Até porque vários jogadores vieram na mesma posição, né? Facundo, nós temos o Estevão na mesma posição, entre outros jogadores aí que a gente, o Felipe Anderson na mesma posição. Olha, 3 jogadores na mesma posição, ocupando a mesma área ali. Para mim é uma loucura que o Palmeiras faz no mercado da bola, né? Parece que quando é época de volante, o Palmeiras contrata volante pra caramba. Quando é época de zagueiro, contrata zagueiro pra caramba. Então não tem um meio termo. O que realmente parece é que o Palmeiras vai no mercado da bola com a intenção de economizar. Se a economia vai ser naquele jogador e aquele jogador tá dando sopa, então vamos contratar aquele jogador e depois a gente resolve onde vamos jogar com ele. Porque o Abel Ferreira não tá sabendo utilizar as peças que ele tem, inclusive as peças que ele já tinha no elenco antes, tendo em vista o próprio Rafael Veiga. Para mim, eu acho, pelo menos a minha opinião, e eu gostaria de saber a sua nesse exato momento. Teve a oportunidade? Negocia o Rafael Veiga, até porque mais para frente, como já aconteceu com o Rony, como já aconteceu com o Gustavo Gomes e também já deve estar acontecendo com o Rafael Veiga, podemos perder a oportunidade de negociar esse jogador e quem sabe aí ser mais difícil ainda, um valor menor do que poderíamos vendê-lo agora. Então, se tiver a oportunidade, a janela europeia abriu, venda o jogador, que para nós, eu tenho certeza que para ele também vai ser muito importante, né? Até porque quando o jogador não rende e não quer estar no lugar, eu acho que a maior solução é negociar. E eu digo mesmo pro senhor Abel Ferreira, se ele não está a fim de estar no Palmeiras, ele que vai embora e seja feliz em outro clube ou até mesmo ocupando as férias dele aí eterna. Valeu, gente, tamo junto!